tudo bem? Você tá me assistindo em Nossa Casa é Viva e hoje eu vou falar o resultado do concurso que nós fizemos aqui dentro do canal, que estimulou assim as mães a aguçarem sua criatividade em relação do que fazer com as fraldas quando elas terminam a vida útil delas. Então tivemos muitas ideias, muitas mesmo, muitas repetidas, então nosso critério de avaliação foi a primeira mãe que teve aquela ideia. Então nós tivemos um vídeo, que eu vou deixar o link aqui abaixo, e nesse vídeo as mães iam lá e comentavam o que elas fariam ou pensavam em fazer com as suas fraldas, né? Então nós tivemos um resultado bacana e tivemos também uma escolhida. Quais foram as ideias? Como pano de limpeza, bolsas e sacolas. Nada melhor do que evitar sacolas de plástico. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas uma dica: cortando elas em quadrados, costurando a mão fica bem bonito, ou então dando um jeito de passar na máquina, porém com os botões isso talvez seja um pouco difícil, mas dá certo sim. Também teve a ideia de enfeitar potes, agendas e artesanatos em gerais, como enfeites de porta de maternidade. Protetor de colchão, essa foi uma boa ideia, assim como os absorventes femininos, como os absorventes e com as capas. Então dá para usar os absorventes para fazer a parte de absorção. E a parte do impermeável, que não precisa ser muito grande, né? E não precisa ser de muitas fraldas. Se tiver uma que tiver com impermeável bacana, acho que uma fralda dá pra fazer 2 absorventes, né? E aí usa o pool só na última camada. E aí dá até pra aproveitar os botões ali de alguma forma, costurar e os botões fechar debaixo da calcinha. Tapetes, com os retalhos que sobrar, também dá pra fazer tapetes. Calcinhas e cuecas de treinamento. Achei muito boa, até porque é genial. O bebê tá desfraldando e o que fazer com as fraldas, dá pra reaproveitar uma ou outra fralda pra fazer calcinhas de treinamento. Essa eu achei muito interessante. Eu vou colocar uma imagem pra vocês porque eu fiquei meio chocada, não sabia que isso existia, mas é genial. Calcinhas, na verdade, fraldas pra pets, tá? Mas não é só cachorro ou gato, se é que usa fralda em gato, mas em galinhas. Galinhas. Legal, né? Eu mesmo tive galinhas em casa e era um problema o cocô da galinha, porque a galinha caga por tudo, na calçada, na porta de casa, e se a pessoa tem uma galinha dentro de casa, o problema é ainda maior. Então, por que não uma fralda na galinha, né? Almofada para crianças, bem legal também, as almofadinhas, né? Dá até pra fazer aquelas almofadinhas que agora tá meio na moda, com um tema, né? Acho legal também, com um bichinho, uma bonequinha. Acessório para as crianças brincarem, tanto pra, sei lá, cortininha da cozinha, é, a roupinha da boneca, fraldinha pra boneca, essa também saiu e é uma ótima ideia. Essa mãe que teve essa ideia, ela também lembrou que se a gente fizer isso com os nossos pequenos, desde sempre, né, dando fraldinha de pano, não só pros nossos, mas, tem uma amiga que tem uma filha, né, e vai, assim, introduzindo as fraldinhas de pano, elas vão incentivar os adultos ao redor também usarem fraldas de pano e elas também vão ter uma intimidade maior quando elas crescerem. Então, ótima ideia. Babadores e paninhos para a boca. Essa mãe que deu a ideia do babador, ela deu uma ideia tipo escandinavo e o botão da fralda, tipo, usar para fechar também reaproveitar, né, o botão para fechar o babador. Outra ideia, fuxicos e lacinhos para enfeitar, né, fazer, enfim, alguma coisa, ou uma colcha de fuxico, ou sei lá, uma almofada, essas coisas de artesanato. Aí vai uma ideia muito boa, que foi produzir ursos e bonecas, né, com os retalhos, e eu fiquei imaginando esses ursos, essas bonecas. Teve uma outra mãe que também postou ideia, mas foi repetida,
E porque um pouquinho antes uma outra mãe tinha postado, talvez ela, né, nem tenha lido os comentários, provavelmente. Mas essa segunda mãe, ela narrou até que ela comprou uma fralda de desapego de uma outra mãe e tal. E ao invés dela se revoltar com isso, ou jogar isso fora, ou sei lá fazer o quê, porque a fralda era muito ruim, tava com problema, ela simplesmente desmanchou a fralda e transformou numa linda boneca pra filha, e a filha ficou muito feliz e a boneca ficou muito linda. E, e, a, e a moça, que eu também não sei se é a mãe, que deu a ideia de fazer ursos e bonecas, ela deu uma ótima ideia, na verdade. Já imaginou você pegar todas as fraldas do seu filho que não tem mais condição de uso, não dá pra doar pra alguém, não dá pra vender ou sei lá o quê, e transformar em ursinhos e bonecas, e não só pra deixar com seus filhos, mas de repente fazer doações, né? E aí eu até mencionei pra ela que seria uma ótima a gente fazer isso com as fraldas que sobraram lá do Projeto Angola, porque algumas não tiveram solução e a gente está estudando o que fazer, porque é difícil de costurar o impermeável, porque elas têm os botões, não tem como passar costura, de repente teria que costurar à mão, ou sei lá o que, e talvez isso ficaria um pouco estranho, grotesco e tal. Aí a gente pensou, talvez transformar em bichos e bonecas para mandar para uma instituição. Só que ao mesmo tempo, eu sou péssima em artesanato. Então, se alguma mãe aí for aí uma boa artesã e quiser fazer isso, a gente ajuda, apoia, descostura. A gente faz o que ela precisar para melhorar o trabalho dela, a qualidade e também o tempo, né, de trabalho. Sacola para calcinhas e cuecas, que também é bem legal. E não só, né, calcinhas e cuecas, mas para acessórios em si, tipo bolsas, cintos, sapatos, né? É bem bacana. Poncho para chuva deve ficar muito legal. Já imaginou todo, né, o ponchinho ali, a touquinha toda colorida com várias estampas. E por último, um protetor para deixar debaixo do jornal dos pets. Então, também é uma solução aí para quem tem o pet em casa. Você pega os absorventes, faz um grande tapete e embaixo compra um plástico siliconado ou, né, um desses que dê para costurar. Vai nessas casas que vende de sapataria, coisas, né, para sapataria, e lá eles geralmente vendem esses plásticos. Então você compra ele e costura embaixo, ou leva numa costureira. E aí faz um grande tapete para pet. Muito boa e resolve. Essas foram as 1000 ideias. Se você não sabia o que fazer com a sua fralda, que você estava pensando até em jogar no lixo, agora você sabe. Eu não sei quanto tempo demora para se decompor uma fralda de pano no lixo. Eu até queria muito pesquisar a respeito disso. Esses dias eu vi alguém postando que era 150 dias, mas não deve ser. No máximo 150 dias deve ser um algodão, né? Uma flat de algodão. Isso eu acredito que sim, pode ser, né? Num lixão devidamente ali tratado, que tenha as condições para se decompor, porque tem muitos lixões que não tem condição alguma de decomposição e demora muito mais do que deveria. Penso eu que deve ser assim, com os tecidos sintéticos, pelo menos uns 100 anos. Que se você comparar também com as fraldas descartáveis, é muito melhor, porque você vai ter 1 tonelada de fralda descartável que vai ficar lá 400, 500 anos para se decompor, versus a 35 fraldas de pano que vai ficar 150 anos para se decompor. Se ela tiver plástico, ela vai demorar 400 anos, né? Mas se ela não tiver, ela vai mais rápido. Por exemplo, uma película de pool se decompõe muito mais rápido do que um plástico. Então, dá pra fazer esse peso. Tchan, 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 tchan. Vamos então para o resultado. Gente, sério, foi muito difícil. Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. Foi muito, muito, muito difícil. As mães que participaram aí, as juradas, foi a Carol Janin, talvez vocês se conheçam dentro das redes.
A Carol sempre tá participando dos grupos e tal, ela também vende pro Maiaru, então ela tá sempre presente aí na minha vida. A Thalita Lima também tá sempre no meio das fraldas, ela é produtora, vendedora, ela é também aí uma entusiasta e militante das fraldas de pano, está sempre aí no meio com a gente também, numa grande parceria. A Márcia também é uma das juradas. Ela aí tem também filho, tá grávida de novo, então ela tá super curtindo o mundo das fraldas de pano. Ela tá sempre em conversa com a gente. É mais uma grande amiga aí do mundo das fraldas. A Hannah. A Hannah, a gente se conheceu aqui no canal. E eu me torno muito amiga das meninas que se aproximam de mim aqui pelo Messenger ou pelo WhatsApp, porque eu sempre deixo muito disponível. E a Hannah também foi uma das avaliadoras. E eu, então nós somos 5 avaliadoras e cada uma teve que escolher uma menina, tá? E aí, assim, teve até o caso, eu escolhi fulana, deu, mas por quê? Por causa da ideia X. Eu falei, não, mas a ciclana deu a mesma ideia antes. Então a gente teve esse critério de avaliação. E o resultado foi muito próximo, porque muitas meninas foram votadas, tá? Pra vocês verem como todas as ideias foram boas e úteis, mas assim, cada mãe acaba usando mais uma coisa do que outra, achando mais útil, de repente, uma coisa do que outra. Então, a Kelly teve um voto, a Elaine teve um voto, a Priscila teve um voto e a Sofia teve 2 votos. Então, Sofia, você ganhou pro ali, assim, ó, juro, foi muito próximo de outra menina ganhar ou dar um empate geral e a gente, sei lá, o que ia fazer pra conseguir decidir, porque foi muito difícil. Então, parabéns pra todas vocês, de coração, por compartilhar as ideias de vocês. E eu tenho certeza que essas ideias vão dar frutos pra muitas mães que vão destinar suas fraldas para um lugar mais correto, né? Eu acredito que quanto mais a gente tiver uma consciência de consumo e mais uma consciência pós-consumo, melhor vai ser o nosso mundo futuro, a nossa qualidade de vida. Então, e principalmente dos nossos filhos, né? Tudo isso que a gente está pensando no hoje não é para hoje, é para um amanhã um pouco distante, porque no mundo, no Brasil principalmente, nós estamos caminhando muito devagar em relação à consciência ao consumo. Mas estamos caminhando. Tem gente que acredita que, isso aí é uma, sei lá, uma moda ou uma febre. Eu acredito que não, eu acredito que é um movimento mesmo de consciência que tá rolando há muito tempo, desde, sei lá, os anos 60 já começou a ter fagulhas aí de consciência de que aquele sistema de capitalismo, de consumo, 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 sem pensar no que está fazendo, era falho. E é falho até hoje. Então, por que não usarmos. Estamos precisando disso? Vamos pensar o que a gente tem em casa que pode se transformar nisso. Então, até a próxima. Tchau!